Olá meninos, bom dia. Essa aula de hoje está sendo pelo YouTube aqui, aula gravada. Se por acaso vocês estiverem assistindo essa aula é porque eu não consegui chegar a tempo, eu estava viajando e eu não consegui chegar a tempo para dar aula de vocês, certo? Então essa é uma aula, digamos, meio que emergencial, certo? Beleza? Então nós temos aqui o conteúdo de colonização da América Espanhola. A gente vai retomar por conta desse intervalo que teve aí das avaliações, certo? Colonização da América Espanhola. Do que a gente está falando? Lembrando que a gente estava falando do início das grandes navegações, Espanha, Portugal, Inglaterra, toda aquela galera que começou a navegar pelo Oceano Atlântico, e aí dentro daquele processo lá de formação das monarquias nacionais, e tudo aquilo que a gente já viu. A gente deu uma quebrada no assunto, de certa forma, para falar especificamente das reformas religiosas, e agora a gente vai retomar esse assunto das grandes navegações, agora falando especificamente de como foi a chegada desses países europeus na América, no continente americano. Estados Unidos, onde hoje é Estados Unidos, Canadá, México, Bolívia, Brasil, Argentina, por exemplo. Então a gente vai falar agora de como foi a chegada aqui, como se deu. A gente vai retomar o conteúdo, porque como eu já disse, teve uma quebra aí por conta do dia de avaliação. Então eu vou retomar com vocês do início, certo? Só que essa parte que a gente já viu, eu vou passar rapidinho. Ele disse para a gente aqui no conteúdo que o seguinte: quando o Cristóvão Colombo, lá no ano de 492, ele chegou aqui no continente americano, ele não poderia supor que o continente fosse habitado de longa data, certo? Ele não imaginava que encontraria pessoas aqui. E ele vai dizer o seguinte: na verdade, vários povos e civilizações em diversos estágios de desenvolvimento material, eles já ocupavam essa vasta extensão de terra, certo? Em sucessivas ondas migratórias, iniciadas aproximadamente 40 mil anos atrás, povos que eram provenientes da Ásia e da Oceania, eles foram se espalhando para todo o continente americano, certo? Então teve uma onda migratória aí, que começou lá no continente africano. Esses povos se espalharam para a Ásia, para a Oceania e depois terminaram chegando aqui também no continente americano. E aí acontece o seguinte: quando os colonizadores eles desembarcaram aqui no continente americano, eles encontraram várias sociedades organizadas e com culturas diferenciadas, certo? Ou seja, várias culturas, vários povos com seus estágios diferentes de desenvolvimento. De acordo com o que a gente viu lá no sexto ano, a origem do homem, na perspectiva evolucionista, ocorre aqui na África, certo? A origem do homem vai acontecer aqui na África, e aí vão acontecer algumas ondas migratórias aqui por todo o território, por todo o globo, e aí o homem meio que vai se espalhando, certo? E aí, de certa forma, o homem ele vai saindo aqui do continente asiático, daqui da Ásia, no caso, e aí ele vai, através de uma onda migratória, inclusive isso aqui foi o que foi prometido na aula anterior, e aí ele chega aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, certo? Por volta de 12 mil anos atrás. Depois ele continua esse processo de migração, passa aqui pela América Central, e aí chega, por exemplo, em países como o Brasil, aqui, que vocês podem reconhecer, e chega aqui nessa área que está o Chile, por exemplo, a Argentina, Bolívia, beleza? Então, acontece esse processo. O homem inicia o seu processo de povoamento do planeta a partir do continente africano, e aí depois ele vai se espalhando por todo o globo até chegar aqui. Um dos últimos lugares que ele chegou foi aqui no continente americano por volta de, aliás, na América Latina por volta de 11 mil anos atrás, certo? E aqui outros lugares que ele chegou por volta de 3 mil, 2 mil anos atrás. Seguindo, voltando para as grandes navegações, aquele quadro lá que eu já mostrei para vocês, aqui a gente tem a Espanha, certo? E aí a Espanha ela vai realizar essas navegações aqui pelo Oceano Atlântico. Antes eles só realizavam navegações aqui é, pelo, pelo Oceano, aliás, pelo Mar Mediterrâneo. E aí, com o interesse de chegar aqui na Índia, de chegar nessas áreas aqui na Índia, da China, por conta lá das especiarias, eles começaram a realizar essa volta todinha aqui para chegar aqui, comprar as especiarias e voltar para a Europa e vender. Dentro desse processo que a gente chama de processo das grandes navegações, os espanhóis saíram aqui da Espanha e aí eles terminaram chegando aqui na América Central, beleza? Chegaram aqui na América Central e aí, entre aspas, abre aspas, aí descobriram um novo continente, beleza? É isso que a gente vai mostrar. Aqui é uma gravura produzida no período aí, não sei exatamente quando essa gravura foi produzida, mas representa aqui os espanhóis chegando aqui no continente americano, na América Central, por exemplo, e aqui representa os indígenas que habitavam esse local, certo? É uma chegada pacífica, como eu mostrei para vocês. Lá falando sobre reforma protestante,
eu disse para vocês que os padres, com o intuito de evangelizar, de catequizar os índios, os indígenas aqui, eles iam junto com os navegantes. Esse aqui é um exemplo disso, ó. O cara que ele acabou de descer do navio e já está fincando aqui uma cruz, certo? Provavelmente no mesmo dia já teria sido realizada uma missa católica. E ele vai dizer, como o objetivo da colonização do Novo Mundo encontrado era a criação de um mercado e de uma área de produção colonial inteiramente controladas pela metrópole, os colonizadores usaram de muita violência para alcançar esses objetivos. Quando eles entraram dentro desse processo aí de colonização, nós somos aqui um país, uma metrópole, no caso a Espanha, e aí eles começaram a ocupar esses países que eram chamados de colônias, certo? O país que coloniza a gente chama de metrópole, e o país que vai ser colonizado a gente chama de colônia. Brasil, por exemplo, foi uma colônia de Portugal, e no caso a metrópole do Brasil foi Portugal, digamos assim, durante um período aí longo, certo? A nossa independência é um fato recente, historicamente falando. E aí, ele vai destacar para a gente aqui, ó, como o objetivo da colonização do Novo Mundo era a criação de um mercado e de uma área de produção colonial pela metrópole, os colonizadores eles usaram de muita violência para alcançar esses objetivos. O que ocorre na prática? É chegar aqui tendo determinados hábitos, determinada cultura, e aí eles queriam implantar essa cultura aqui. Só que os indígenas tinham uma cultura diferente, sabe? E aí, por exemplo, esse hábito que o brasileiro tem, por exemplo, de tomar banho todo dia, o europeu não trouxe isso. O europeu aprendeu isso com a gente aqui no Brasil, com os indígenas. Os indígenas é que têm esse hábito de tomar banho com frequência, certo? E aí, a gente houve uma espécie de uma troca cultural aí, muitas vezes quem saiu perdendo nessa troca foram os indígenas. Aliás, na maioria das vezes, certo? Então, o colonizador, quando ele chega aqui, ele vai impor os costumes dele, ele tem costumes sobre questão de trabalho, o trabalho é feito para enriquecer, e o indígena não conhecia esses hábitos, certo? Então o europeu chega aqui e ele impõe a cultura dele contra os povos indígenas, certo? E aí é por isso que ele vai dizer que a colonização da América portanto, ela tem essa característica fundamental, que é o quê? O seu caráter expoliador ou exploratório, certo? O caráter expoliador e exploratório, certo? O Cristóvão Colombo, quando ele desembarcou em terras aqui na América Central, ele acreditava ter chegado nas Índias. Quando, eu já mostrei para vocês aqui no mapa anterior, o objetivo deles aqui era chegar aqui no continente asiático, porque aqui tinham as especiarias, e aí encontrar essas especiarias e voltar para a Europa e vender essas especiarias aqui no continente europeu, certo? E aí, eles chamavam, no caso aqui, a gente vai ter a Índia aqui, certo? A Índia é aqui. Então, o objetivo dele era chegar aqui, a Índia que fica no continente asiático. Então, o objetivo dele era chegar aqui, comprar as especiarias e voltar para a Espanha e revender essas especiarias, porque era uma atividade muito lucrativa. Por conta disso, quando ele chegou aqui na América Central, como ele pensou que tinha chegado nas Índias, ele chegou aqui e aí chamou a galera de, essa galera aí são os índios, certo? Hoje em dia não é um termo que a gente costuma usar, certo? É um termo que a gente considera preconceituoso, essa coisa do o índio. É uma denominação que a gente não considera adequada. A gente costuma usar o termo indígena ou povos nativos, são termos que são mais próprios, certo? Beleza? E aquelas pessoas, ele chamou de índios, essas pessoas que tinham línguas e costumes tão diferentes dos europeus. Os europeus colonizadores, eles não acreditavam que os indígenas fossem seres humanos como eles, certo? Eles não viam os indígenas como seres humanos exatamente iguais a eles, digamos assim, certo? Eles viam a diferença, viam o indígena como se fosse uma coisa mais próxima de um animal do que um ser humano, beleza? Depois foi que a Igreja Católica aqui, por exemplo, no Brasil, estabeleceu e determinou que os indígenas também tinham uma alma. Isso foi uma coisa que veio depois, para vocês terem noção do absurdo. Os povos nativos, os indígenas, tiveram a mesma reação. Para eles, os homens de barba e armadura também não poderiam ser semelhantes aos indígenas. Então, meio que rolou uma falta de fé ali um no outro, certo? O indígena olhou para o europeu, cara, esse cara aí deve ser alguma coisa muito doida, assim, deve ser algum tipo de deus. Já vou explicar porque eles acreditavam que o europeu poderia ser um deus. E aí, os europeus, por outro lado, também tinham essa noção de que esses indivíduos aqui, eles vivem praticamente nus, eles vivem
próximos demais da natureza, então eles não são necessariamente seres humanos, eles são mais próximos aí de animais, de certa forma. E ele vai dizer aqui para a gente, o encontro entre os habitantes da América e os europeus representou um confronto entre modos de vida, como eu já falei para vocês aqui, né? Esse hábito, por exemplo, de tomar banho é uma coisa que os europeus não tinham. Eles chegaram aqui no Brasil e aprenderam com a gente. Hoje em dia todo mundo toma banho. Se você não toma banho, não. Pelo menos uma vez no dia você é considerado uma pessoa porca, né? E aí houve um confronto de modos de vida. Mas, no entanto, esse confronto não foi só de um estranhar a cultura do outro. Na verdade, esse confronto de modos de vida foi extremamente violento para os índios, especificamente para os índios, certo? Ou para os indígenas, perdão aí. Como a gente vai ver. Antes da chegada de Colombo, os viviam no continente americano cerca de 3.000 nações indígenas, com aproximadamente 88 milhões de habitantes, ou seja, era uma galera muito grande. Hoje, esse número é bem reduzido devido à violência dos conquistadores e às doenças trazidas pelos europeus, certo? Contra as quais nativos não tinham imunidade. Mesma coisa que está acontecendo hoje em relação ao coronavírus aí. O coronavírus é uma doença nova, é um vírus novo, e o nosso corpo não desenvolveu a capacidade de se proteger desse vírus por conta disso, e nós não temos uma vacina. E aí esse vírus chega no Brasil e leva aí mais de 100 mil pessoas, porque nós não temos anticorpos. Aí algumas pessoas que pegam desenvolvem a imunidade ao vírus, mas muitas pessoas não conseguem resistir e terminam falecendo. E aí, com os indígenas aconteceu uma coisa muito parecida. O europeu chegava aqui e trazia, por exemplo, doenças como varíola, malária, a febre não, a gripe, que não eram doenças, os corpos dos indígenas eram muito, eles eram não tinham anticorpos, e aí quando chegava aqui, eles morriam dessas doenças, certo? As armas de fogo, as armas de aço, como espadas, lanças, punhais e a pólvora, e a utilização do cavalo, eles deram aos espanhóis condições para dominarem os indígenas. Os indígenas eles tinham armas que eram produzidas a partir de osso, de pedra, eram armas mais rudimentares, que não tinham a mesma eficiência para, por exemplo, matar uma pessoa. E aí os espanhóis tinham os canhões ali, tinham as suas facas de metal, eles já conheciam a pólvora. O cavalo não era um animal conhecido aqui na América Latina. Quando o indígena viu aquele animal, daquele porte, com um cara em cima, o indígena ele produz um efeito psicológico no indígena que dá um medo, certo? E aí a gente vai ver isso. A gente vai ver que toda a questão das doenças, a questão das armas que eram melhores, do aparato técnico era melhor para os espanhóis, e tudo isso permitiu que eles lutassem contra os indígenas e vencessem. Dentre os povos nativos americanos da América de colonização espanhola, nós vamos estudar essa rapaziada aqui, os maias, incas e astecas. Tem outros povos, outras nações aí, mas o que o livro de vocês vai abordar para a gente são maias, incas e astecas, beleza? Então são então é essa galera que a gente vai estudar. Nós vamos parar aqui nessa aula e aí vai ficar para vocês uma aula 2 também desse conteúdo que segue, que vocês devem assistir logo após sair dessa aula aqui, beleza? Eu já vou deixar a playlistzinha para vocês e eu deixei o linkzinho lá para vocês da playlist para que vocês acessem e já assistam uma atrás da outra e depois façam a atividade. Até daqui a pouquinho.